O terceiro álbum foi um álbum de canção brasileira. Uma canção, a gente chama canção de câmara, ou canção culta. Esquisito, né? Mas na Europa isso é muito comum e é a canção popular deles. São as canções de Schubert, são as canções de Debussy, são as canções que estão rodando ali a cultura há séculos e são escritas para canto lírico, né? E piano, a maioria. Schubert escreveu mais de 600, mas só de canção. 600. Meu Deus. São todas obras de arte. Então, e ele escreveu em cima de grandes poetas. Não é assim, eu vou escrever uma letra aqui. Poderia até, mas não, ele pegava os melhores poetas que tinham na Alemanha na época e falava, eu vou musicar essa canção, essa poesia. Daí é tudo poesia de grandes poetas, Goethe, sabe? Sim, olha Heine, só que legal. Esses caras mais... E ele musicava. No Brasil tem isso, ninguém nem imagina que isso existe, a não ser pelo Villa-Lobos, talvez. A melodia sentimental. A corda vem ver a lua. Sei lá, talvez a modinha. Villa-Lobos talvez tenha... Ou, hoje em sei dia, lá, deixa eu ver, Jamil Vale, que é o Azulão. Sei lá. Difícil que as pessoas conheçam. Lua Branca, talvez, da Chiquinha Gonzaga. Tudo é canção para voz e piano. Mas sempre para voz lírica, né? Sim. E a voz lírica é uma das coisas mais lindas que eu acho que pode existir, assim, em termos de arte, assim, é a voz usada nas óperas e tal, né? A voz impostada, né? A voz que por estar impostada, consegue atingir notas, um registro muito amplo, assim, de agudos e graves, quando ela é bem... com a técnica bem resolvida e tal. É a utilização mais plena possível da voz humana através da arte lírica, né? Mas junto vem a impostação e junto vem a emissão que para nós brasileiros, depois da Bossa Nova, depois de João Gilberto, e depois da era do rádio, né? Que a era do rádio ainda mantinha resquícios, né? A voz do Calbi Peixoto, resquícios dessa voz impostada da opereta. Mas com o João Gilberto e em diante, a gente se afastou o nosso ideário, sei lá, o nosso universo imaginário da canção com Rita Lee, Zizi Posse, Elis Regina. São vozes que não são mais impostadas, né? Sim. E é isso que a gente meio que tem como música brasileira, como canção brasileira. Ao mesmo tempo que a gente tem essa identidade desse tipo de voz, Bethânia, que seria a mais lírica de todas, digamos assim, a gente tem essas canções que vêm sendo escritas desde o século XIX. No Brasil, por exemplo, Alberto Nepomuceno, um compositor incrível do Ceará, que escreveu sobre poesia do Machado de Assis. Canções. Até hoje, Ronaldo Miranda escrevendo sobre Vinícius de Moraes, mesmo poema que o Tom Jobim musicou, o Ronaldo Miranda também musicou. Então tem gente escrevendo também canção até hoje em cima de grandes poetas. Mas eu decidi fazer um disco com uma cantora popular cantando essas canções. Canções antigas. As antigas e as de hoje. Mas com a fonação popular. Exatamente. Ah, legal. Porque eu acho que são músicas não que não sejam lindas na voz lírica, são tão lindas quanto, mas eu queria que as pessoas que não conhecem a canção lírica conhecessem essa canção brasileira. Sim, eu entendo o que você está dizendo, porque a impostação lírica, isso aquilo já é uma coisa que afasta um pouco aquele que não está acostumado. Que fica entre as pessoas que não conhecem e a canção. Então eu não queria que existisse queria que a canção chegasse nas pessoas por si e da maneira que as pessoas estão acostumadas a ouvir, né? Quem cantou esse disco chama-se Eliane Bardi, uma cantora maravilhosa. Chama-se Cromo, o álbum, inclusive, quem quiser conhecer nas plataformas, o álbum se chama Cromo.
E eu até me inspirei no roteiro da canção, do álbum inteiro, como se fosse um ciclo de canções, o Dichterliebe, do Schumann, que conta uma história, o álbum em si conta uma história como se fosse, desde a primeira canção até a última, a história de uma história inteira. Isso é do ciclo de canções da música clássica, que é uma grande forma da canção. Também tem uma história que corre através das canções, como se fosse um álbum na época. Mas como que era, por exemplo, no caso do Schubert, ele pegava poemas que se entrelaçavam? Às vezes tinha uma sequência de poemas. Tem vários. Schubert tem os mais lindos. Tem, talvez o mais célebre chama-se A Viagem de Inverno, Der Winterreise, que é ultra romântico, né? Lógico, vai terminar em morte no final, como uma ópera. Mas é muito bonito, assim, o que já foi imaginado, assim. O Schubert escreveu o Winterreise, o Canto do Cisne, a Bela Moleira, tem vários. O Winterreise tem 26 canções o ciclo inteiro. Nossa. Uma história em 26 canções. Como se fossem uma série de 26 episódios, porque... exato. Na época, o cara pegava uma partitura e os que vinham assistir isso ao vivo eram poucas pessoas... Mas você poderia... Eram salões particulares, né? Assim que foi. E eles disseminavam também o poema que todo mundo conhecia. Tinha uma coisa, uma intersecção. Então já tinha uma coisa elitizada, vamos dizer. Não sei se elitizada, mas é porque... Não era todo mundo que tinha acesso à sala, sei lá. Não era concerto, não era sala de concerto. Acho que eram salões mesmo, meio que de sociais, da sociedade. Não era sala de concerto ainda. Entendi. Isso veio a acontecer depois, mais no século XX mesmo. O concerto em si, ou para salões aristocráticos, né? Mas salões burgueses, talvez. Mas as sinfonias eram teatro. Aí sim. Agora, Schumann, por exemplo, tem o Dichterliebe, que é onde eu me inspiro, que é o encantamento do poeta pela amada, digamos assim. E ele vai se dando conta nas canções que ela não vai ser dele. Lá pela 10ª canção, ela casou com alguém. E aí ele vai se enterrando. Meio Capitu. E ele vai se enterrando cada vez mais. Mas aí não precisa ser só sobre isso. Fauré tem um ciclo de canções que é a Canção da Eva. A primeira canção de todas é a Eva anunciando que vai criar o mundo. Olha só. Então, assim, no decorrer das canções, ela vai fazendo nascer as coisas. E a última canção é Ó Morte, Poeira de Estrelas. Então, é do nascimento à morte o ciclo. Olha só, é simbolista. Então, não precisa ser só sobre o amor. É lógico, é sobre o amor de dar vida às coisas, mas não sobre o amor romântico, simplesmente. Sim.